Bem, a química hoje de produtos naturais do Brasil, ela se encontra num estado que eu diria pré-histórico, porque ele representa os anos 60 e 70. Há que se ter uma nova saída. Qual a saída para a química de produtos naturais? Bem, eu hoje vejo que tudo que se faz em biologia molecular é reflexo do que se fazia antes em química de produtos naturais. As ferramentas são as mesmas, mas já não se admite mais a importância de uma estrutura isolada, de uma estrutura determinada. O que hoje é importante, primeiro, é a função que tem essa estrutura. E não se olha mais a química de uma maneira como se olhava no passado, em que uma estrutura era algo muito importante. E numa das dissertações de mestrado, orientadas pelo professor Otto Gottlieb, há uma frase que eu acho que hoje representa o que era a química de produtos naturais dos anos 70. Uma nova estrutura química pode ser tão importante quanto um novo asteroide. E hoje nem é importante um novo asteroide, como também não é importante uma nova estrutura química. Agora, essa encruzilhada é uma encruzilhada que não faz parte só do que se faz no Brasil. Também aquilo que era feito no exterior, nas grandes universidades, tem esse problema. Daí você não ter como encontrar grupos que faziam ou que fazem hoje aquilo que faziam no passado. Então, se vocês forem procurar quais os grupos de química de produtos naturais importantes nas grandes universidades, vocês não vão encontrar. Como também não vão encontrar nas empresas farmacêuticas. Então, essa química, ela deu lugar hoje a algo que alguns chamam de biologia molecular ou outros chamam de biologia funcional. Eu não sei como vai avançar a química de produtos naturais. E é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Mas eu sei que esses programas de grandes prospecções, eles ainda têm um certo lugar. Não sei se na universidade ou em pequenas empresas. Por que isso? Porque quando você tem um extrato vegetal, você tem uma verdadeira quimioteca de uma grande diversidade estrutural. Quando você, por acaso, faz a avaliação dessa quimioteca, com os métodos hoje todos automatizados, pode ser que você detecte uma substância que seja um protótipo para um caminho do tratamento de uma nova doença. Mas mesmo isso, hoje, já não tem a importância que tinha, por exemplo, há 20 anos atrás. Eu sempre digo que a química de produtos naturais que é feita no Brasil, ela está no estágio de Leonardo da Vinci. O que fazia Leonardo da Vinci? Ele simplesmente dissecava os corpos para saber, por exemplo, como circulava o sangue. E hoje, um químico de produtos naturais, ele tem que ter uma árvore abatida, ou uma árvore danificada, ou uma espécie vegetal danificada para saber o que tem ali. Quando o caminho é saber o que tem no sistema vivo, o que tem na árvore viva, o que tem numa erva, mas sem danificar essa erva ou essa árvore. E isso vai ser feito através do quê? Através dos métodos ou de técnicas modernas de espectroscopia. Por exemplo, você hoje pode tirar um espectro de ressonância magnética nuclear de uma semente, de uma folha, ou você pode macerar uma semente jogando um pouquinho de água adulterada, as moléculas migram nessa pasta e você pode fazer essa avaliação. O que muita gente vem fazendo hoje é o quê? É comparar
por exemplo, no caso do Brasil, o que é um feijão transgênico, a composição química dele, com o feijão original. Já nos Estados Unidos, o que eles vêm fazendo? Analisando plantas sobre condições de estresse. Como há uma mudança climática constante e esse desastre, eu acho que a gente pode dizer que ele realmente vem acontecendo já, então o que se verifica? Se verifica que plantas em condição de estresse ou em condições de estresse mudam o seu metabolismo. É claro que essa mudança não é uma mudança radical, mas alguns componentes aumentam sua concentração, outros diminuem a sua concentração e alguns desaparecem. Então é isso que mais ou menos eu hoje vejo, né? Mas o que se constata é que aqueles grandes grupos de química, por exemplo, o grupo de Stanford, do professor Carl de Gerassi, que teve uma importância muito grande, que inclusive eu acho que uma das grandes injustiças do Prêmio Nobel é o Carl de Gerassi não ter ganho um Prêmio Nobel. Talvez não tenha ganho em função das atitudes dele nas reuniões científicas internacionais. Mas o que ele fez é uma coisa que fica. Tudo que é banco de dados hoje é resultado do trabalho daquela época e ele foi importante na criação desses bancos de dados, mas já não se faz mais química de produtos naturais sem bancos de dados. Não se faz mais química de produtos naturais montando grandes colunas. Hoje o que nós fazemos é a prospecção naqueles extratos de substâncias que podem ter uma importância. E essa importância tanto pode ser na terapêutica como pode ser, por exemplo, com alguma substância que vá combater certas pragas da agricultura. Eu, pelo menos analisando e vendo o que acontece pelo país, eu vejo hoje que na agronomia os agrônomos usam muito daqueles conhecimentos que os químicos de produtos naturais, os fitoquímicos, desenvolveram nos anos 70 e nos anos 80. Por exemplo, óleos essenciais vêm sendo usados no combate a certas pragas da agricultura. Esses óleos têm toda a sua composição conhecida, só que esses agrônomos não sabem que essa composição ainda é conhecida ou já foi determinada há muito tempo. Mas é uma grande encruzilhada. E o futuro, eu acho que essa geração, não sei se é essa que vem aí, mas talvez a próxima, fará alguma coisa totalmente diferente do que foi feito no século XX. E o século XX, o auge de produtos naturais, são os anos 60 e 70.